Olá meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar com vocês sobre democracia representativa. Primeiro, um conceito. O que é a democracia representativa? Podemos dizer que a democracia representativa é aquela em que o povo confere um mandato a um grupo de pessoas, a um grupo de cidadãos que, na condição de representantes políticos, externam a vontade popular e tomam decisões em nome do povo, como se o próprio povo estivesse governando. Veja que o povo não toma decisões, por isso não é uma democracia direta, mas sim uma democracia indireta, já que as decisões são tomadas por meio dos representantes. O povo vota diretamente nos representantes, mas quem toma as decisões são os representantes. Então, por uma ficção jurídica, o povo está no governo, mas não por si próprio, e sim por meio dos representantes. Existem duas teorias explicativas da democracia representativa. Explicativas no sentido que expõem os limites da democracia representativa, os limites e o papel dos representantes na democracia representativa. A primeira teoria se chama doutrina da duplicidade, no sentido de que os representantes, eles votam sem instruções do povo, É como se o povo passasse uma espécie de cheque em branco para os representantes. E eles votam e atuam como eles quiserem, Existem duas questões que eu quero falar para vocês sobre isso. Primeiro, essa é uma doutrina característica do constitucionalismo liberal, o início do constitucionalismo moderno, constituições da França e dos Estados Unidos, onde a noção de democracia ou de aprofundamento da democracia ainda era muito tênue, a ponto de um constituinte francês dizer: olha, se a gente votar com instrução, não se trata mais de representação política, mas se trata de democracia. A palavra democracia e o democrata era uma característica que era repudiada por esses políticos dessa época da doutrina da duplicidade. Então, doutrina da duplicidade, votam-se sem instruções do povo, a ampla liberdade dos representantes é característica do constitucionalismo inicial e há uma espécie de repúdio à própria democracia. A segunda teoria sobre a democracia representativa é a teoria da identidade, que surgiu lá no século XX por uma crítica muito comum ao constitucionalismo liberal, que era uma democracia do povo, mas sem o povo, já que os representantes não precisavam obedecer às instruções dos cidadãos, dos eleitores do povo. Então essa teoria da identidade diz que é preciso ter uma consonância ou uma identidade entre o que o povo pensa e os representantes fazem, onde entre a vontade do povo e o que os representantes expressam em matéria de leis e políticas públicas. Não são muitas experiências que denotam ou confirmam essa teoria da identidade. Tem algumas experiências de democracia direta nos cantões suíços, na Califórnia e no chamado novo constitucionalismo latino-americano, mas não são muitas. A própria Constituição de 88 consagra a teoria da duplicidade e não a teoria da identidade, mas cada vez mais essa teoria da identidade é enaltecida pelos teóricos do Estado. Eu, na verdade, só um adendo sobre a teoria da identidade que eu esqueci de falar para vocês de algumas experiências. Eu falei dos episódios de democracia direta, mas tem uma característica da democracia direta que exemplifica essa teoria da identidade, que são os recalls políticos ou referendos revocatórios. Algumas constituições latino-americanas, como a Constituição da Venezuela, a do Equador e da Bolívia, prevê essa possibilidade de recall quando a vontade do povo não coincide com a vontade do representante político. Então é possível fazer um referendo para retirar esse representante que não está atuando de acordo com a vontade popular. Isso é um exemplo da teoria da identidade. A doutrina ainda estabelece 3 tipos de mandatos para a democracia representativa. O primeiro mandato que eu quero citar para vocês é o mandato político, que é aquele em que os representantes não precisam prestar contas
a respeito das suas decisões. Eles votam sem instruções. Como a gente já falou, esse mandato é uma espécie que foi iniciada no constitucionalismo liberal. Na teoria do mandato representativo, a gente tem a teoria do mandato imperativo, que parte do seguinte pressuposto: se o povo é o titular da soberania, ele tem por direito limitar o governo. E como é que se limita o governo? Fazendo com que prevaleça o interesse público e não o interesse privado dos representantes. Então a teoria do mandato imperativo vai dizer que os representantes eles têm que obedecer às designações do povo e não ser livres para votarem, decidirem e criarem políticas e leis como quiserem. O que vocês podem perceber é que enquanto a teoria do mandato representativo tem a ver com a teoria da duplicidade, a teoria do mandato imperativo tem a ver com a teoria da unidade. Vamos agora para o terceiro tipo de mandato. Vimos o mandato representativo, depois vimos o mandato imperativo, agora vamos para o mandato partidário. O mandato partidário parte da lógica partidária, segundo a qual o mandato pertence ao partido político. E o congressista, chamado também de mandatário, ele tem que obedecer às regras desse partido político. Sob pena de quê? Sob pena de perda do mandato. Esse tipo de mandato é a regra no Brasil de hoje. Desde a consulta que o TSE, a consulta que foi submetida ao TSE, a consulta 1398. Então, o tipo de mandato previsto no Brasil é o mandato partidário, que é aquele mandato que pertence ao partido político. Se o mandatário não obedecer às regras do partido político, salvo situações bem excepcionais, ele perde o mandato. Existe uma série de justificativas para a existência da democracia representativa e não de uma democracia direta. A primeira ordem de justificativas é justamente a extensão territorial, né? Como fazer com que as pessoas se desloquem dos seus locais de trabalho, locais de moradia, para em um único reduto dispor sobre políticas públicas, criar leis, etc. Também a densidade populacional, no sentido de que como colocar todas essas pessoas para todas realizarem o governo, fazerem parte do governo, seria inviável. Então essas justificativas, apesar de serem muito criticadas por aqueles teóricos mais radicais, segundo os quais a melhor democracia é a democracia direta, realmente a democracia direta é inviável para ser exercida a todo momento, sobre todas as questões, em estados de grande extensão territorial. Se pensarmos nos grandes estados que realizam bastante democracia direta, ou são províncias, como o caso do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ou são locais pequenos, como os cantões suíços, ou quando a gente está falando de países, são países pequenos, como Uruguai, Venezuela, em que são países de uma população um pouco menor. Mesmo assim, são apenas pequenas questões que sejam mais importantes e não tudo que seja resolvido diretamente pela população. Então essa é a primeira justificativa para a existência de uma democracia representativa. Pessoal, pensem comigo. O único exemplo de uma democracia direta que foi o tempo todo direta é o exemplo de Atenas. E Atenas, ela tinha uma quantidade de cidadãos muito pequena. Lembre que só os cidadãos que tinham títulos de cidadania poderiam exercer a democracia direta. Em Atenas, mulheres não eram cidadãos, escravos não eram cidadãos e estrangeiros também não eram cidadãos. Veja a consequência disso. As mulheres estavam cuidando dos afazeres domésticos e cuidando dos filhos desses homens, e os escravos estavam eram responsáveis pelo sistema produtivo. Então, os cidadãos gregos eram cidadãos que eles não dependiam de si mesmos para se sustentar, porque os escravos faziam isso, e não tinham afazeres domésticos, porque as mulheres faziam isso. Então, talvez aí foi possível, com uma densidade populacional pequena, manter a democracia direta entre os atenienses.
Imagine o seguinte, pessoal. Você tem seu trabalho, você ia abandonar o seu trabalho para ficar diuturnamente na representação política. Votações intermináveis e reuniões com diversos setores da sociedade. Primeiro, qual é o Estado que ia conseguir financiar todo mundo no governo? Segundo, como é que você ia se manter fazendo isso? E se todo mundo representa a si mesmo, como é que fica a representação das outras pessoas? Será que todos estariam interessados em representar a si mesmos? Porque, lembre-se, em Atenas era obrigatória a representação de si mesmo, não é eu vou se eu quiser. Então como é que fica a representação dos outros que não quisessem? Então os estados modernos são incompatíveis com a democracia direta diuturna. É evidente que os teóricos elaboraram uma explicação mais complexa sobre essa questão do surgimento da democracia representativa. Democracia representativa é algo muito novo em matéria de instituição. Ela tem um pouco mais de 200 anos e surge lá, basicamente, ou se consolida com a Revolução Francesa. E vocês têm que entender o contexto da Revolução Francesa, que de um lado temos a nobreza, que domina o poder público, e do outro temos a burguesia, que é a classe mais poderosa na sociedade. Então domina a sociedade, domina a economia. E essa classe burguesa, por considerar que a classe nobreza do poder público tinha muitos privilégios, ela era bastante crítica em relação ao poder público. Ela financia a sociedade, porém não tem nenhum poder de dizer quais são as leis que vão regular a sociedade. Vão regular até o sistema de trocas dela mesmo, vão regular o próprio capitalismo onde a burguesia atua. Então era a classe burguesa era muito crítica em relação ao poder público. Após a Revolução Francesa, onde a classe burguesa não aceitou mais ser dominada pelas vontades do rei sem ela ser consultada a sua opinião, ela disse, olha, eu só vou aceitar um tipo de manifestação do poder público, que é algo que a gente chama de lei. Então, só por lei o poder público vai poder cobrar impostos, só por lei alguém que em tese cometeu um crime vai poder ser denunciado. Só que não é somente o fato de ser uma lei que vai regular a burguesia. A burguesia passa a querer ter participação na formulação dessa lei, quer ter participação política. E é aí que surge a representação política. E ao mesmo tempo, como Habermas nos ensinou em Mudança Estrutural da Esfera Pública, essa burguesia, quando passa a ser integrada ao governo, quando passa a fazer parte do parlamento, do congresso, do poder executivo nos ministérios, quando passam a ser os juízes, promotores, ou seja, passa a fazer parte do poder público, aí Habermas vai dizer, há uma mudança estrutural da esfera pública. Uma esfera pública que era predominantemente crítica em relação ao poder público, passa a ser menos amena em relação ao poder público, já que ela vira também o poder público. Isso é interessante porque é nesse momento que a burguesia defende a existência de direitos naturais que vão ser regulados pelas constituições, o que hoje a gente chama de direitos fundamentais, com destaque para o direito de liberdade e o direito de propriedade. Então esses direitos naturais que devem existir sempre, na verdade, eram fruto dos interesses da própria burguesia, que passou a identificar seus interesses particulares, professando que esses interesses seriam gerais de toda a sociedade. Ao ponto de autores mais críticos como Marx e Engels vão falar no Manifesto do Partido Comunista que um governo é tão somente um comitê que administra os interesses da própria burguesia. Veja que mudança estrutural dessa esfera pública. Antes de acabar o vídeo, pessoal, como é que fica contemporaneamente a democracia representativa? O que a gente sabe é que houveram, a partir de 2013, grandes revoltas contra o sistema político. Não sei se vocês se lembram, Occupy Wall Street, a Revolução Árabe, as jornadas de junho de 2013. Então, críticas ao sistema político em que o povo não se sente representado por essas pessoas. Então, a tendência hoje, o que eu vejo, é cada vez mais teoria da unidade
e mandato imperativo e cada vez menos teoria da duplicidade e mandato representativo ou partidário. Vamos ver como é que a democracia ela vai se reinventar para que o povo se sinta mais integrado e a opinião do povo seja mais relevante na tomada de decisões políticas. Agora sim, um abraço, tchau.